passou por grandes agências como a FCB, Loduca e Loe. Foi CEO e presidente da Thomson Brasil e colocou as agências entre as mais criativas do país. Gente, ele possui 15 leões do Festival de Cannes. E em 2018, passou a ser o primeiro ocidental a integrar o Creative Global Dentsu. Vamos falar agora com o publicitário Mário D'Andrea, que também preside a Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. Obrigado por ter aceitado o convite nesses tempos tão conturbados, tanto politicamente como economicamente, talvez economicamente menos, mas, enfim, tempos difíceis. Eu queria começar por uma pergunta bastante, vamos dizer, pop. Fake news. As agências de publicidade, elas têm o CONAR para regular qualquer anúncio ou qualquer mídia que vocês veem falso ou que tem algum problema. Sim. A fake news não tem, até hoje. Enfim, é uma coisa que preocupa, inclusive, todos os brasileiros, né, perto dessas eleições. Existe alguma maneira de existir um CONAR para fake news? Veja, o CONAR foi criado há várias décadas pela atividade brasileira de comunicação. O que quer dizer com isso? Agências, anunciantes e veículos, de comum acordo, criaram essa entidade para regulamentar e para autorregulamentar. Então, para quem não sabe, em casa não há ingerência de governo, não há ingerência de poder público e funciona muito bem há várias décadas. Então, se você se sentir lesado por qualquer comunicação publicitária, você pode entrar com um pedido de julgamento e, se for deferido o seu pedido, o CONAR pede para que aquela campanha saia do ar e tanto veículos quanto anunciantes quanto agências tiram aquilo do ar sem discussão. Sem discussão, mas o CONAR não tem o poder legal de fazer isso, né? Não, é um acordo entre os pilares da nossa atividade e funciona muito bem. E ninguém se recusa a cumprir aquilo. Pois bem, o que está acontecendo hoje nas redes sociais é um fenômeno que, claro, veio com o digital. O mundo digital, como ele se coloca como plataforma de comunicação e não como veículo, ele se coloca fora desse tripé. Ele se estabelece como alguém que não participa dessa autorregulamentação. O que isso quer dizer na prática? Você hoje, se você se sentir lesado por alguma comunicação no mundo digital, você tem que procurar outros meios junto às plataformas e não o CONAR, porque o CONAR não é reconhecido por essas plataformas. Eu, pessoalmente, acho isso ruim para o mercado, acho isso ruim, inclusive para as próprias plataformas que agora vêm sofrendo, né, no mercado sobre esse assunto. Né? Veja o Facebook, né? Então, exatamente. Mário, me diz uma coisa, não existe algum jeito de fazer alguma regulamentação desse tipo? Porque eu fico imaginando, mundo gigante, mentiras enormes, todas circulando, ninguém sabe mais o que é o quê. Como fazer esse afunilamento para uma coisa mais crível? Eu, pelo menos, eu não sei se você, o telespectador, na hora que lê alguma coisa na internet, eu imediatamente vou pesquisar se aquilo é verdade, se não é verdade. Você tem um trabalho triplo. E a maioria das pessoas, cá entre nós, você sabe disso, não faz isso. Veja, o fake news sempre existiu. O que eu quero dizer com isso? As pessoas sempre distribuíram informações, às vezes inadvertidamente, ou de propósito, né, falsas. O que acontece é que as redes sociais potencializaram isso absurdamente e rapidamente. Então não é uma questão de que é culpa específica das redes sociais. E aí eu entro um pouco com a função de cada um de nós. Veja, tudo que é de graça, você deveria desconfiar. Se você está recebendo algo de graça, o bom jornalismo custa. Custa caro. Custa caro. Equipe de jornalistas, equipe de repórteres, isso custa. Então, um veículo de comunicação que assina uma notícia, ele teve um trabalho anterior gigantesco. As redes sociais, ao contrário do que se dizia que elas iriam democratizar a informação, elas sucatearam a informação. Porque elas começaram a fornecer de graça algo que é impossível fornecer de graça. Então, toda vez que alguém está na rede social achando que está recebendo algo grátis, alguém está ganhando dinheiro com isso, inclusive vendendo os seus dados. E aí está aí a prova do Facebook. Você é a moeda de troca numa rede social. Portanto, quando você vê uma notícia, tem algumas medidas muito simples que nós, consumidores, poderíamos tomar.
conferir a fonte, ler até o fim, né? Porque às vezes a fake news está no título, não está na matéria. Comparar com outras fontes que você já conhece do mercado, de décadas de órgãos de imprensa, né? Isso não é um problema do mundo digital apenas, até porque todos os veículos têm a sua versão digital. Uma informação que pouca gente está sabendo hoje está crescendo muito a assinatura de veículos na sua versão digital nos Estados Unidos e no Brasil entre jovens. Porque o jovem já está entendendo. Já estão entendendo sem que dúvida. tem que ter um carimbo de credibilidade. Exatamente. Quem é que está me dizendo isso? Eu posso até não concordar com quem está dizendo aquilo, mas eu sei quem é e sei por que ele está falando aquilo. Isso é fundamental, coisa que no fake news a gente não tem. Olha, essa tua explicação me lembrou um fato curioso. Quando eu comecei no jornalismo, me contaram que o jornal em si, ele nasceu também numa coisa tipo fake news. Vamos imprimir jornal, vamos isso, vamos aquilo, as pessoas vão escrever o que quiserem nesse papel, ninguém vai poder verificar. Lá atrás, né? Talvez, lá atrás ninguém conseguia, enfim, saber, mas havia um consenso de que os veículos sérios e com credibilidade iriam sobreviver e os outros não. Dentro dessa filosofia, e foi o que aconteceu, como é que você vê o mundo digital nesse sentido? Esse fake news, ela vai morrer de inanição? Eu acho que por movimento natural vai demorar muito mais do que deveria. Por isso que eu acho importante tudo que está acontecendo hoje pelo mundo, e todo mundo já falando, governos, a próprio pessoal da área, Facebook mesmo, dizendo que é necessário sim uma autorregulamentação. Coisa que o Brasil... Vamos ver quando é que isso chega. Não há como fugir disso. Qual é o tamanho dessa regulamentação? Vamos voltar para a publicidade, que é a tua praia. Mais divertido. Na publicidade, você vende um produto. Se por acaso aquele é um produto que você não acredita, como é que a agência de publicidade reage a isso, normalmente? Olha, veja, é muito difícil isso acontecer, porque já quando você começa uma relação com o cliente, você já começa sabendo que tipo de cliente você está assumindo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ninguém te obriga a atender um cliente específico. Ou você foi atrás dele, ou ele te procurou e você poderia dizer não. Então, quando chega no ponto de você ter que criar uma campanha ou veicular uma campanha para aquele produto, para aquele cliente, já houve uma fase de namoro, onde você gostou ou não daquilo que você ia trabalhar. Então, você simplesmente pode dizer não. Aliás, já aconteceram várias vezes, não só na minha vida profissional, como vários amigos meus já simplesmente disseram não, eu não vou atender esse cliente. Olha, tem um colega seu que me disse uma frase uma vez, eu nunca mais esqueci. O Washington Oliveto. Ele me falou que ele não pega nada, nenhum produto, nem pessoa, nem cliente, que a pessoa não possa devolver. Não, se você não tivesse coragem de colocar aquela marca ou aquele produto dentro da sua casa, já é um bom sinal, né? Eu não serviria isso na mesa para os meus filhos, já é um bom sinal. Eu estava me referindo um pouquinho ao marketing político. Né? Entendi. Então, vamos dizer, o Washington, por exemplo, é um publicitário que nunca trabalhou em campanha política na vida inteira. Você também? Não, nunca trabalhei em marketing político. Mas eu achei engraçada essa resposta dele. Não pego nada que a pessoa, quem compra, o consumidor, não possa devolver. Talvez se fosse isso na política, como é que a gente introduziria? Está difícil de achar esse PROCON da política ultimamente, né? Para você poder devolver aquilo que você comprou e não foi entregue devidamente. Não foi entregue. Exatamente. Mas as eleições vêm para isso, né? Como você está vendo as eleições em termos de marketing político, em fake news, essa bagunça toda? Eu acho que o peso do marketing político, até pela nova regulamentação, vai diminuir bem o peso, eu acho, nesse ano de 2018. Em compensação, o peso da fake news pode ser muito maior do que a gente espera. Eu me preocupo um pouco com isso, né? O quanto as pessoas vão deliberadamente usar isso e passar para frente notícias que, inclusive, elas sabem que é falsa, né? Vídeos editados, então é uma coisa muito complicada. De novo, a autorregulamentação, se ela já tivesse de pé, hoje nos ajudaria muito mais. Acho que vai pelo discernimento de todos e, infelizmente, a gente ainda está com um horizonte muito nublado. Eu não consigo dizer, quando eu vou para o Japão, lá para a nossa matriz, e me pergunto quais são as tendências, o que vai acontecer nas eleições, eu falei, juro que eu não sei, eu não consigo dizer hoje.
Ninguém consegue Eu acho que dizer. ninguém. Eu não sei se isso também é ruim ou bom, honestamente. Porque ainda temos um tempo aí para ver algumas coisas acontecerem. Me diz uma coisa, o brasileiro em si, você, enfim, que já rodou o mundo, conhece vários lugares, ele é criativo na sua essência? Muito criativo. E tem que ser, né? Porque pelas condições que o país oficialmente nos dá, o brasileiro, por natureza, é a única língua que tem uma palavra específica para isso, no bom sentido, que é a gambiarra. Eu até estava brincando com uns estrangeiros outro dia sobre isso, inclusive nos dicionários de tradução de gíria brasileira para eles, aparecia a palavra gambiarra e é uma tentativa de explicação do que era isso, porque essa palavra não existe em outra língua, que é usar a criatividade e os poucos recursos que você tem na mão para encontrar uma solução interessante, quando a gente usa no bom sentido, claro. Então, o brasileiro, quase que por natureza, ele é criativo. Nós, na nossa área, somos criativos por ofício. Então, muita gente acha que ser criativo em publicidade é ter grandes ideias. Não é tão simples assim. Existe toda uma ciência por trás disso, no antes, durante a campanha e no depois. Existem processos, né, para pôr essa ideia em pé. E ferramentas mesmo, né? Para eu entender, o publicitário tem que ser quase um sociólogo. Tem que ser, quase não, tem que ser sociólogo misturado com antropologista. A gente tem que entender a cabeça da pessoa, o coração do consumidor, para poder falar coisas que o atinjam, porque senão a gente vai estar jogando o dinheiro do cliente fora. Agora, Mário, você vem da área criativa, né? Sim. Normalmente, a criação, pessoas que vêm da criação, elas não têm a mesma habilidade, vamos dizer, na área de estrutural, financeira, administrativa, contador, ver isso, ver aquilo. É bem difícil achar alguém com esses dois lados. Qual seria a melhor mistura nesse caso? Acho que a mistura tem a ver com a equipe, não necessariamente com a pessoa. Você está bem cercado de pessoas que entendam o que você pretende e que, mesmo dentro de uma área financeira, numa área de mídia, a criatividade não vem só da área de criação. Eu tenho campanhas que fizeram grande sucesso nas equipes que eu trabalhei e que a ideia veio do atendimento. A ideia básica veio da mídia. Isso não é verdade de achar que só o criativo, eu pelo menos não acredito nisso, que só o criativo... Interessante isso. Claro, o criativo sabe dominar a forma, né? Sabe como apertar o botão correto no consumidor para fazer ele olhar para você, se emocionar, sorrir e tal. Isso é a nossa técnica. Pensar fora da casinha, né? E contar a história de um jeito interessante, isso é o nosso ofício. Mas o ponto de partida dessa história não necessariamente tem que vir da criação. Aliás, muitas vezes vem do planejamento, que é quem mais domina a parte prévia, aquela parte onde ela vai estudar a vida do consumidor e vai entender o que é importante para ele ou não, vem do planejamento. Então, muitas vezes, isso vem do planejamento para mim, para a minha equipe, e essa equipe tem que encontrar a melhor forma de fazer isso. Como você vê hoje a publicidade no Brasil? Vamos dar um exemplo fácil para o nosso telespectador. Se tivesse que vender, sei lá, um copinho de água que está aqui, do lado, né? Que mídias você usaria e como você administraria esse produto? Veja, hoje as agências de propaganda são grandes centros de inteligência, né? No começo, quando a economia digital começou, principalmente no país, se falava muito que o digital ia destruir ou derrubar as grandes agências especializadas em grandes veículos, como televisão, jornal e tal. E foi exatamente o contrário. Essas agências hoje não estão só aí, mas estão cada vez mais fortes e elas colocaram para dentro de si a cultura digital. Então, você vê grandes agências digitais que foram assimiladas por outras agências. Você vê, inclusive, agências digitais que se tornaram agências offline. Por que isso? Porque essa divisão, quem faz somos nós. O consumidor não faz isso. Se você perguntar para alguém na rua que hora do dia você é offline, que hora do dia você é digital, ele vai olhar para a sua cara e começar a rir, porque não existe isso. A vida do consumidor é uma coisa só. É quase como dizer que hora você liga eletricidade, que hora você usa eletricidade e a hora que você não usa. Eu não paro para pensar nisso como pessoa, como consumidor. Pois bem, mas vocês das agências têm que pensar nisso, né? Tem que pensar, mas como um todo, não como uma separação. Então, quando você fala de qual é a melhor mídia para este produto, é qual é a melhor mídia para eu atingir o meu consumidor deste produto. Neste momento do dia, nesta jornada do consumidor, nesta hora, qual é o melhor veículo para eu atingir? É o celular? Então é o celular. Não em função do produto, em função da vida do consumidor. Por isso, aí eu vou entender que o centro de tudo que a gente faz é o consumidor.
Não é necessariamente a Olha, minha tecnologia. Vou te interromper só um pouquinho. Pois Eu não. quero voltar nesse assunto Tá bom. já, tá? No próximo bloco, voltamos com a entrevista de Mário D'Andrea, Show Business, já. Estamos de volta na entrevista com o presidente da Dentsu Creative Group. Mário, nossa conversa aqui está interessantíssima. Como hoje você encaminha um produto? Antigamente era muito mais fácil, você tinha 2 ou 3 caminhos muito claros e diferenciados. O que você faz hoje com tudo que tem à disposição? Veja, as grandes agências têm um arsenal de ferramentas e de pesquisas que as pessoas talvez não tenham nem ideia do tamanho que é este arsenal e o quanto esse arsenal é assertivo na definição de caminhos, a gente chama de mídia, mas na prática para vocês em casa é o caminho para eu falar com o consumidor sobre o meu produto. Isto é feito antes até de qualquer criação. Isso é feito muito no estudo da vida do consumidor. Então, você disse bem, se até alguns anos atrás eu fazia um filme de televisão ou um anúncio em revista e jornal, estava resolvido o meu problema e o problema do meu cliente, hoje é muito mais complicado, o que exige muito mais tecnologia, muito mais inteligência de quem está fazendo o trabalho. Por que é mais complicado? Porque a vida do consumidor, as pessoas em casa vão lembrar. Até alguns anos atrás você não respondia mensagem no celular. Você não tinha esse tempo despendido nas suas 24 horas para se comunicar com as pessoas e consumir informação em tantos aparelhos, né? Você hoje está vendo televisão, você está ouvindo alguma coisa, você está com a revista aberta no seu colo e o celular na mão, ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Como é que eu convenço a pessoa que está com essa divisão dentro... E o cérebro, né? As 24 horas são as mesmas e o espaço de informação na minha cabeça é a mesma. Portanto, aí vem a importância da qualidade do que eu falo. Porque hoje é muito mais fácil a dispersão. Aí entra não só a tecnologia, mas o talento. De eu ser interessante para quem está me olhando. Engraçado. Como você lida com o cliente em si, né? O cliente... tem essa noção da dificuldade que é fazer esse pacote, montar pacote, ou, enfim, Sem não dúvida. acham que é tão complicado assim? Não. E esse sofrimento, entre aspas, que eu estou dizendo da parte das agências, já começa dentro do cliente, né? Os clientes têm áreas de marketing e profissionais de marketing, claro que contam com a nossa expertise, mas que sabem exatamente de que hoje esta necessidade de informação antes de qualquer coisa é fundamental. Eles têm clara visão disso e até por isso procuram cada vez mais a integração dessas ferramentas. Um dado interessante. Existe uma pesquisa aqui no mercado com os diretores e VPs de marketing que é feita a cada 2 anos. 400, 500 profissionais da área, tá? Porque como ela é feita de 2 em 2 anos, essa pesquisa tem resultados de 2 em 2 anos. Há 3 edições atrás, a média de agências por cliente no Brasil era entre torno de 4,5 a 5 agências por grandes clientes. Essa média caiu para 3 alguma coisa, a última onda já deu 2 ponto alguma coisa, agências por cliente. O que isso quer dizer? O cliente quer trabalhar com menos agências, mas que consigam transitar por todo esse ferramental de mídia e comunicação que a gente tem hoje no mercado. Claro, eu posso ser uma agência integradora e trabalhar com parceiros, mas tem que ser alguém que seja prolongamento do marketing, entenda profundamente o consumidor e o produto. A ABRAP vê com bons olhos essas mudanças na remuneração, por exemplo, das agências. Mudou muito, né? Como é que... O modelo, não. O que muda é a discussão. Nós estamos agora, inclusive, se falou muito sobre remuneração nos últimos anos. Eu até quando assumi a ABAP há 1 ano atrás, eu brinquei muito que eu achava engraçado como o assunto remuneração era discutido dia sim, dia não. E eu não via isso em outras categorias, né? Ninguém vai na associação, na OAB, discutir quantos advogados se remuneram, ou no Conselho Regional de Medicina discutir quantos médicos. Eu acho muito engraçado essa discussão, mas, de qualquer maneira, ficou muito claro de que havia que se atualizar algumas coisas. Isso está sendo feito agora. A ABAP, a ABA, os veículos, de novo, aquele tripé que eu falei no começo, estão reunidos com o SEMP, que é outra entidade que foi criada há décadas. O SEMP, para quem não sabe, coordena as normas de regulamentação entre essas 3 partes. Está havendo uma discussão agora de atualização dessas regras, mas o modelo de remuneração não está sob discussão.
porque ele vem funcionando e foi ele que garantiu a saúde, não só financeira, mas intelectual do modelo de comunicação no Brasil. Mas, inclusive, essa parte que vai para as redes digitais, sei lá, Google, Facebook, etc., porque tem uma coisa... Não estava lá atrás, né? Está entrando agora. Bastante diferente. Isso. Uma televisão, um meio de comunicação, revista, jornal, Estadão, onde eu trabalho, ele não tem exatamente como, no papel, contar quantas pessoas leram aquela notícia. Ele sabe quanto vendeu, mas 5 pessoas podem ter lido o mesmo jornal, a pessoa que chegou em casa aquele dia não leu nunca mais. Isso daí é muito difícil competir com o clique, né? Que é quando você curte alguma publicidade, alguma informação. Existe alguma maneira dessa competição ser alterada ou ser equilibrada, pelo menos? Eu vou dizer para você 2 coisas que as pessoas talvez não saibam. Eu como líder de agência, e todos os líderes de agência vão concordar comigo, quando eu faço uma campanha no mundo offline, ao contrário do que as pessoas imaginam, eu tenho total controle do que está acontecendo na minha campanha. Eu sei exatamente o que vai acontecer antes, durante e depois da minha campanha. Me conta seu segredo. Por exemplo, não é meu segredo. Nós temos entidades, nós temos veja, um dos maiores custos de uma agência de propaganda é pesquisa. É ferramental de pesquisa. E é pesquisa de terceiros, não é do veículo. Não é a TV, o jornal, a rádio que me vende a pesquisa. Quando eu veiculo na TV XYZ, não é a TV que está me dando o resultado dela. Eu tenho um terceiro, alguns terceiras empresas que controlam isso, que me dizem se saiu, quando saiu, quantas pessoas viram. Então, assim, é muito mais numérico do que as pessoas em casa possam imaginar. Imaginam, né? Então, primeira página. Segunda página, a autorregulamentação colocou lá atrás um modelo muito claro de como receber por isso. Isto muito estabelecido e acordado por todas as partes. O mundo digital veio depois, você tem razão. Então, como é que fica? É meio confuso. O mundo digital já tá se regulamentando até pela prática. Hoje, inclusive, as discussões entre as 3 partes já estão colocando o digital como criando-se algumas regras para isso. Então, eu acho que em muito pouco tempo nós vamos estar muito mais tranquilos, quase tão tranquilos quanto a gente sempre esteve no mundo off. Agora, geração de emprego nas agências, né? Com todo esse movimento. Diminuiu muito, as agências cresceram, agregando digital. Essa situação mercadológica, como é que ela está se configurando? Você tocou num ponto. O mundo digital trouxe um outro modelo de remuneração, que era o que a gente estava falando agora. Então, assim como os veículos tiveram que se adaptar a esse novo mundo, né? Você, por exemplo, tem grandes veículos, grandes jornais, grandes emissoras que têm a sua versão digital. Exatamente. Então, mas o digital é um outro modelo de negócio. Então, você tem que se adaptar a esse modelo de negócio. O que eu quero dizer com isso? Você vai continuar fazendo o que você faz. Entretenimento, notícia, informação. Você vai continuar fazendo isso. Só que de um outro jeito, de uma outra forma. Veja, de novo, o número de pessoas que está aumentando a compra de assinaturas digitais de grandes jornais no Brasil e no mundo está aumentando muito rapidamente. Estou falando de 2 dígitos ao ano. Isso quer dizer que as pessoas não abriram mão de informação ou de entretenimento, só querem consumir isso de outro jeito. E como é que os veículos vão ser remunerados por isso? Então, exatamente da mesma maneira que sempre foram, através do assinante, através da assinatura e através da propaganda, através da publicidade. A publicidade, uma das grandes missões da propaganda nos grandes países do mundo é ser avalista da liberdade da imprensa. Se você pegar países onde a publicidade é avançada, você olhar para a imprensa, ela é absolutamente livre e avançada. Não é coincidência. Se você fizer o contrário, vamos pegar exemplos, Coreia do Norte, vamos pegar Venezuela, vamos pegar grandes países na história do mundo onde a imprensa não tinha liberdade como deveria, se olhar, praticamente não tem propaganda, não tem publicidade. Como é que funciona na China, por exemplo? Isso me veio na cabeça. Então, a China, ela tem um mercado publicitário que está explodindo, está crescendo muito. É um país que tem, às vezes ela tem regras que acabam virando exceção no mundo como um todo.
Isso não é só em propaganda ou na imprensa, isso é também na própria atividade econômica do país. A China é um caso à parte quase para tudo, né? Bom, eles não têm exatamente uma língua tipo exportação, né? Como tem os americanos. É uma regra diferente. Conseguem vender. O New York Times vende para o mundo inteiro, em inglês, sim. digital. Né? Mas veja... Esse talvez fosse uma dificuldade aqui no Brasil, porque toda a nossa mídia é em português. Ah, não, isso sim, nós temos que lidar com isso. Assim como a nossa propaganda, muitas vezes, a gente não consegue exportar em função do jeito brasileiro. Tem campanhas brasileiras famosíssimas e que fora do Brasil, eu já vi isso várias vezes em festivais internacionais, as pessoas nem entendem. Não é que não entendem a língua, não entendem o humor, não entendem, né, a história que está por trás, um certo cinismo, ironia, a auto-ironia do brasileiro é muito alta, então... Agora, voltando para o modelo das agências, as agências estão se readaptando a este modelo, porque cresceram muito na área digital, muito, e tiveram que enxugar em outras áreas, como qualquer atividade econômica. O mais importante, qualquer atividade publicitária que a gente tenha, traz riqueza para o país, não só para as agências. Mário, um minutinho só. Vamos agora para o nosso Momento Agro, com Roberto Rodrigues, um dos maiores especialistas do setor no Brasil. É com você, Roberto. Momento Agro. Oi, Sônia. Em todo o mundo desenvolvido, um elemento central para garantir a renda da atividade produtiva do campo é o seguro. O seguro é um mecanismo que garante a renda quando existem acidentes climáticos como seca, geada, enchentes, inundações, granizo, ou quando os preços flutuam muito para baixo, destruindo a renda e destruindo, portanto, produtores rurais de maneira terminal. Ora, nós temos uma lei do seguro rural aqui no Brasil, que é de 2003. 15 anos depois, não temos nem 10% do nosso território agrícola coberto pelo seguro rural. É muito pouco, é ineficiente, é insuficiente. Então é preciso ampliar o seguro rural. Isso se fará com uma ação comum entre o governo e o setor privado, que a todos interessa o seguro. Um seguro decente, digno desse nome, vai melhorar muito a estabilidade da atividade produtiva no campo, para pequenos, médios e grandes produtores. Vale a pena investir num seguro rural digno do agro brasileiro. No próximo bloco tem mais conversa com Mário D'Andrea. Fique ligado. Voltamos com Mário D'Andrea, que além do Dentsu Creative Group, também preside a Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Mário, para que serve a agência de publicidade Ótima na pergunta. economia? Ótima pergunta, já ouvi muito isso, já fui obrigado a escrever sobre isso algumas vezes. Veja, há algum tempo atrás, foi feito, através de uma ferramenta de uma grande consultoria internacional, foi feito um estudo na Grã-Bretanha. A gente replicou esse estudo aqui no Brasil e acaba de ser replicado de novo esse estudo na França. O que é o estudo? Ele mensurava qual era o impacto na atividade econômica de um país quando você tinha uma atividade interessante ou bem profissional na nossa área de publicidade. Então, por exemplo, um número que eu lembro, a cada libra investida em propaganda na Grã-Bretanha, gerava-se algo em torno de 9, alguma coisa libras no mercado, na economia, não no mercado publicitário, não empregos nas agências. Em vendas, em consumo. Em consumo, em aumento de demanda de consumo. Fizemos esse estudo aqui no Brasil há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e para surpresa de todos, foi ainda maior. A cada real investido em propaganda no Brasil, são gerados 10,69 reais no mercado, na economia do país. Por quê? Nossa, mas como vocês medem isso? Esse é um modelo que a Deloitte, eu posso dizer aqui, não tem nada, todo mundo conhece, é um modelo da Deloitte que cruza várias informações. Veja, quantas sandálias a propaganda brasileira, sandálias de tira, a propaganda brasileira vendeu no mercado brasileiro, inclusive lá fora. Quantas cervejas, né? Quantas marcas de cerveja foram criadas do nada e se produziu milhares de empregos e fábricas para produzir e atender uma demanda criada pelo marketing e pela propaganda. E aí vai, né? O seu cliente tem consciência disso? De quanto vale investir em publicidade? Ou é a primeira coisa que ele corta numa crise? Então, vamos lá. Vamos separar um pouquinho os clientes. Primeiro, os grandes, claro que sim.
As áreas de marketing, obviamente sim, porque convive com isso. O core business de uma área de marketing é colocar o produto na frente do seu consumidor, criar um produto, distribuir muito bem esse produto e colocá-lo na frente do seu consumidor. O que eu sinto no Brasil é que ainda algumas grandes empresas, não na área de marketing, mas no seu comando, ainda às vezes encaram o marketing como custo, o que é um absurdo, porque marketing é o único lugar de uma empresa onde eu invisto e eu tenho retorno. Se eu não tenho retorno é porque foi feito algo errado, mas ele é feito para dar retorno. É quase como colocar o seu dinheiro num fundo. Agora é difícil provar isso, né? Não é tão difícil, honestamente não é tão difícil. Você tem bons casos e casos ruins. Acho que o grande problema é que quem normalmente comanda as empresas hoje no Brasil não vem dessa área. Vem da área financeira, vem da área de produção, às vezes de distribuição, mas não vem da área de vendas ou da área de marketing. Porque quem está na rua vendendo sabe como isso faz diferença. Não é muito mais importante anunciar numa hora de crise? Não para tenho ver dúvida. se você ganha mercado? Não existe campanha cara ou barata. Existe boa ou ruim. É simples assim. Agora, não fazer é o pior das decisões. Porque não fazer você está abdicando, você está abrindo mão da chance de ou melhorar as suas vendas ou, no mínimo, de se defender de uma crise. Não fazer é a pior das decisões. Agora, lógico, a gente sabe que na administração de uma empresa, eu administro uma empresa, eu sei que às vezes você tem que tomar decisões dolorosas no meio de uma crise. Mas simplesmente fugir do mercado não me parece a solução mais inteligente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a tua área pessoal. Quantos prêmios você ganhou na vida? Não sei, porque publicitário adora prêmio, né? Então a gente tem vários festivais. Você já comentou ali no início alguns leões em Cannes, alguns prêmios muito importantes aqui no Brasil, claro, mas eu acho que mais importante do que o prêmio pessoal, e isso é verdade, é quando você vê um trabalho seu sendo reconhecido ou pelos seus pares, e aí sim são os prêmios, ou pelo mercado. Por exemplo, receber prêmio de cliente, como eu já recebi, para mim me dá um prazer tão grande quanto, porque eu sei que aquilo deu certo para ele. Mas receber do mercado como? Assim, por exemplo, do consumidor? Sei lá, você tem algum produto que você pode citar? Olha, as vendas aqui estavam a 0 e a gente trabalhou 6 meses e isso aqui fez assim. Olha, eu posso usar como exemplo, por exemplo, a gente hoje, por exemplo, tem uma marca que em 3 anos a gente se tornou líder do segmento, que são câmeras semiprofissionais, um segmento com bastante dificuldade lá atrás, por causa do mobile, obviamente. As pessoas usam o celular para tirar foto no seu dia a dia. E a gente, com um grande trabalho da equipe, com o cliente, o marketing do cliente, a gente conseguiu reverter essa tendência. Ele assumiu uma posição de liderança, aumentou muito o seu market share, eu não posso falar em números porque eles são sigilosos, mas eu estou falando de um trabalho que acabou de ser feito, inclusive num segmento que muita gente achava que não tinha como solucionar pelo hábito novo de tirar fotos com o celular. Se a gente for lá para trás, eu assumi a comunicação de um banco que tinha chegado no Brasil há muito pouco tempo, onde as pessoas nem sabiam que aquilo era banco, aqui no Brasil. E era o segundo maior banco do mundo. Me fala uma coisa, ou quais são os maiores problemas de um publicitário no seu trabalho? O que é o maior desafio de vocês, além da criação? Na relação com os clientes é a consistência e a coerência de comunicação. Não é tão fácil assim. Primeiro, porque o turnover de profissionais está cada vez mais alto, não só nas agências, principalmente nos clientes. Para falar a verdade, ultimamente no cliente, mais até do que nas agências. Então, fica difícil você manter consistência de trabalho, de uma construção de marca, quando você tem a tendência a querer mudar tudo a cada um ano e meio. E a marca Brasil? O que você faria para mudar essa marca Brasil? Olha, a marca Brasil, a gente precisa primeiro equilibrar o jogo. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ter notícias ruins. É impossível qualquer marca não ter notícias ruins na rua, nas redes ou no jornalismo. Você precisa começar a soltar notícias boas para até equilibrar. Gente, para quem mora nesse país, a gente sabe a quantidade de notícia boa que a gente teria para contar lá fora. E acho que está faltando um pouco isso, né? E isso não tem a ver com a imprensa, tem a ver com qual é o esforço que a gente está colocando em mostrar o lado bom. Muitas vezes... O que está acontecendo, não, né? E as coisas boas do país, né? Eu viajo muito em função de trabalho e quando eu vejo... Muita gente pergunta assim, por que tem tanto profissional brasileiro
que trabalha fora do Brasil, por que você sai do seu país? O seu país é uma maravilha. Então, assim, do ponto de vista de quem está fora, muitas vezes é mais esclarecedor do que quem está aqui dentro, enfiado no dia a dia. Acho que está faltando essa visão um pouquinho mais distante para mostrar o que é o nosso país. É um problema de autoestima? Autoestima, sem dúvida, de autoestima e de lembrar o brasileiro, olha, está cheio de problemas, mas olha aqui, olha o que a gente consegue fazer. Mário, nosso tempo está acabando. Queria que você desse um recado para o nosso telespectador relacionado a essa marca Brasil, que hoje tão abatida está, né, por todos os problemas que conhecemos. A gente falou de fake news, a gente falou de eleições e agora a gente está falando de Brasil. Para mim, tudo tem um fundo único, que é a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Quando a gente lê algo estranho, a gente tem que ir atrás. Quando alguém fala alguma coisa do nosso país, a gente tem que tentar ver qual é o outro lado disso. Eu acho que a gente tem uma tendência a transferir para os outros o trabalho de resolver os problemas. E, na verdade, se eu fizer as coisas um pouquinho mais corretamente no meu dia a dia, isso é quase como um vírus do bem. As pessoas vão conseguir enxergar coisas melhores. Só depende da gente mesmo, né? Me corrija se eu estiver errado. Posso resumir o que você disse com a palavra cidadania? Sem dúvida. É exatamente isso. Obrigada, Mário. Obrigado Volte a vocês. sempre, tá? Opa, então estamos aí. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!